E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, olha só o que chegou pra mim, né? Que um dos presentes que eu ganhei lá no meu trabalho foi esse mangá estupendo, Eden It's an Endless World. Pessoal, me impressionei muito com esse mangá. E era um dos mangás que eu tava assim mais querendo ler, né? Eu digo que quando eu via lá o Kelvin, que é o parceiro do Falando de Mangás, mostrando a edição dele, eu ficava com uma inveja branca, porque eu queria muito, há muito tempo, pegar essa edição, só que eu não conseguia, né? Mas finalmente ganhei de presente. E se você quiser saber qual é a minha opinião sobre esse fantástico mangá, continua aí no vídeo, galera, porque você não vai se arrepender. É hora do duelo! Então galera, como de praxe em todo vídeo de review, primeiro eu faço um resumo sem dar muitos spoilers sobre a obra. Eu não vou focar muito nessa questão do resumo, porque vocês vão entender enquanto eu vou falando. Mas se eu fosse resumir a história em uma frase, eu vou usar a mesma frase que o autor da obra usou. Ela é uma obra cheia de remendos. Por quê, pessoal? Porque ela começa no passado, aí ela vai pro futuro, aí ela vai mostrando algumas partes do que aconteceu no passado para que a gente possa entender melhor, né? Ela é uma história, ela tem bastante flashback, mas eu acho que os flashbacks eles foram colocados no momento certo na história. Não é aquilo tão longo que às vezes tem edições de mangás que tipo o mangá inteiro é flashback, e isso meio que faz com que você perca a essência da história, né? O que o autor quer mostrar. E os flashbacks de Eden, eles são muito bem colocados. Mas enfim, a história ela começa 20 anos antes da trama do mangá. Os personagens que são apresentados para nós são o Enoya e a Hana. Eles aparentemente vivem, né, em uma ilha solitária, então só eles dois e um outro professor. A história ela fala sobre um vírus que dizimou cerca de 15% da humanidade. Esse vírus meio que petrifica a pessoa de dentro para fora, sendo que quando ele atinge o seu estado máximo só fica a casca da pessoa, então a pessoa fica meio oca. O Enoya e a Hana, eles parecem que tem a cura desse vírus, porque o vírus não atingiu eles, mesmo eles residindo com uma pessoa que está infectada. Então, eles são imunes ao vírus. Mas o que eles têm a ver? Eu não vou contar muito sobre eles para não dar spoiler, porque logo nos primeiros capítulos, né, no prólogo e no capítulo 1, vocês já vão entender o porquê que eles são essenciais nessa história. Depois de que é nos apresentado a Hana, o Enoya e esse professor que cuida deles, a gente também é apresentado a um robô chamado Querubim. Esse robô, ele também é essencial para que vocês entendam a história, mas eu também não posso dar muito spoiler sobre ele para não estragar. O que eu posso falar é que o Enoya, ele acabou reajustando os circuitos desse robô para que ele possa voltar à vida, porque em um passado um pouco mais recente do que esses 20 anos, esse robô ele foi responsável por eliminar parcela de uma humanidade que vivia dentro de meio que uma doma para não ser infectada por esse vírus. Mostrando então esses personagens, a gente tem um salto de 20 anos para o futuro, onde é mostrado o Elia. O Elia, ele é o filho do Enoya com a Hana. E o Elia, ele reside junto com o Querubim, que é com o robô. E o que ele tem a ver com a história, pessoal? Então é aí que entra o porquê que eu adorei essa história. Ela é uma história que, assim como o Parasite, faz você refletir. O tema principal dessa obra é sobrevivência. Então a gente tem uma história, podemos dizer, pós-apocalíptica, né? Afinal, o mundo tá querendo sobreviver a essa epidemia do vírus. O personagem principal, ele quer entender isso, ele quer entender a essência da vida e ele quer entender o porquê que o humano faz de tudo para sobreviver. Tanto é que ele mesmo na história, a história dele, é ele tentando sobreviver. Claro que tem muito mais coisa envolvendo isso. Só que se eu acabar falando aqui pra vocês, vai dar um spoiler imenso e vai acabar meio com que perdendo a graça de você ler a obra, pessoal.
mas é algo que eu indico pra você muito, muito, muito. Eden realmente é uma obra-prima, assim, dos mangás, em relação a você acabar se apegando também aos personagens, a você pensando por que eles estão fazendo aquilo. Muito bom. E como eu falei, ela trabalha muito com essa questão de flashbacks, mas quando você lê, você vai ver que os flashbacks eles são muito bem colocados e no momento certo para que você possa entender. Pode ser que lendo você não consiga assimilar direito a história. Como eu falei, esse mangá ele tem um tom mais sério. Então pode ser que na primeira leitura você não pegue o que é a essência da obra. Então eu aconselho que se você terminou um capítulo e você não entendeu o que aconteceu nele, dá uma lida de novo. Porque na segunda lida você vai conseguir entender mais aquilo que o autor quis passar no capítulo e você vai entender o porquê que aquilo aconteceu. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Chegou nessa parte de transição da história, né, de 20 anos depois, e eu meio que acabei me perdendo porque eu não entendi. Só que aí depois eu dando uma lida, eu vi que eu tinha deixado uma frase assim escapar que me fez aí sim entender tudo de volta. Então é aquilo, se você leu uma vez e não entendeu, dá uma lida de novo. Sobre a edição brasileira, é aquela edição do formato Big, então se vocês perceberem, ó, o mangá ele é bem mais grosso do que a gente está acostumado. Porque ele compila duas edições tankobon em uma só. Então a gente tem aqui, ó, nesse primeiro volume, cerca de 430 páginas. Então para vocês verem que são dois mangás fundidos em um mangá só. Sobre a edição, pessoal, aparentemente quando eu vi as outras pessoas com ela, eu achava que ela era um pouquinho maior. Mas agora, assim, comparando, ela é do tamanho mesmo de um mangá. Ó, pegando aqui, por exemplo, o Savannah Game, que também é da JBC, ó, se a gente for ver, eles são praticamente do mesmo tamanho, né? Ó, do mesmo tamanho. Então a edição tem um tamanho de um mangá. Então você pode guardar com os seus outros mangás tranquilamente, que não vai fazer. A única diferença que vai ser é que ele é bem mais grosso. Sobre a capa. Capa normal de mangá, então não tem nenhum segredo na capa. Ela é normal, mesma textura das capas de mangá. Não tem nenhum acabamento especial na capa, normal. As páginas são naquele papel offset da JBC. Não é aquele offset, né? Nossa, tão trabalhado. Mas ele é aquele que pelo menos dura. O seu mangá, ele não vai amarelar tão facilmente quanto o mangá de páginas de jornal. Em relação ao preço, pessoal. Preço, se você for comprar ele assim no bruto, ele tá saindo R$ 39,90. É um preço que, por mais que essa seja uma edição Big, eu não concordo com o preço. Eu acho que a JBC extrapolou muito, assim, colocou o preço muito lá em cima, porque se a gente for ver, o mangá ele não tem nada demais. Ele tem 3 páginas coloridas aqui no começo que não justificam o preço dele ser alto. Enfim, e se a gente for somar o preço de 2 edições, eu acho que não daria os R$ 39,90. Por isso que o que eu aconselho é que você não compre por esse preço. Pesquise. Tem lojas online que elas oferecem um preço desse, mas não só desse, né? Do Blade também, que foi uma outra edição que a JBC lançou nesse formato, com um preço muito mais barato. Lá mesmo, como eu falei pra vocês, eu ganhei esse e ganhei o Blade também de presente lá no meu trabalho. E eles pagaram cerca de R$25, mais ou menos, em cada edição, né? Que foi comprado na Amazon. Então eu aconselho que você procure, pesquise, porque acho que R$ 39,90 não é um preço justo para uma edição dessa. Agora, se você achar que vale a pena, se você quiser comprar, aí você compra pelo preço bruto mesmo. Mas é sempre legal você pesquisar para você encontrar mais barato. Com relação aos traços do mangá, pessoal, ele tem aquele típico traço bem simples. E ele também vai lembrar muito Evangelion. Inclusive, eu dei uma pesquisada depois, e o Evangelion ele foi uma das inspirações para o autor começar o Eden. Então, essa questão de robôs, o autor se espelhou muito nisso. Também nessa questão da sobrevivência da humanidade, né? Só que o Evangelho ele foca um pouco mais em tecnologia e esse daqui não, ele foca bastante na humanidade. Ele é um mangá mais sério, então ele não é shonen, inclusive, né? Ele é seinen, então você não vai ter poderzinho, você não vai ter personagem treinando pra ficar mais forte, você não vai ter nada disso. Você vai ter uma história mais séria,
Você vai ter, inclusive, pra quem gosta, assim, de armas de fogo, nesse mangá tem bastante, né? Porque a humanidade tá no apocalipse, então cada parte acaba lutando pelo seu lado. E também tem esse uso muito de armas de fogo. Tem robótica, sim, só que ele não é tão focado, como eu falei, do jeito que Evangelion é. Mas tem esse uso, sim, de tecnologia, de robótica. E o que eu achei legal é que essa junção toda deixou esse mangá, assim, excepcional. Em relação aos personagens, eles são muito humanos, então dá pra você acabar se identificando com os personagens. O Enoya no começo, a Hana, você acaba meio que entendendo o lado deles, você acaba meio que entendendo por que o Enoya tomou uma decisão, né, que eu não posso falar, senão vai ser spoiler demais, mas que essa decisão acabou interferindo no futuro dele, até mesmo do filho dele, no Elia. E são personagens muito bem trabalhados, pessoal, desde os principais até mesmo os figurantes. São aquele tipo de personagem que você consegue se apegar a qualquer um. Eu ainda não li as outras edições, eu só li a primeira, mas é um mangá que com certeza eu vou continuar a comprar porque eu adorei. Claro que eu vou pesquisar para encontrar, ver se eu acho mais barato, mas é uma obra assim que eu vou continuar a acompanhar porque eu gostei muito. Tanto é que ela só vai ter 9 edições, né, nesse formato Big, e a 9ª JBC já vai lançar, acho que no mês que vem, não lembro. Mas se vale ou não vale a pena, pessoal, vale super a pena. Então se você tiver a vontade de ler alguma obra diferente do que você está acostumado a ler, e assim, um clássico, que na minha opinião isso aqui é um clássico, então o Eden, ele é super recomendado. E logo mais também vai ter review de Blade, a Lâmina do Imortal, que foi um outro mangá que eu ganhei de presente. Eu estou muito ansioso para ler e fazer a review para vocês. Então, pessoal, essa foi a minha review de Eden, It's an Endless World, ou um mangá que, como eu já falei aí, amei de coração, muito legal, recomendo para qualquer um que queira ler. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí para ajudar o canal, né, a se desenvolver mais e mais e ajudar também na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito e acompanhe também os outros vídeos que a gente faz. Deixa aí nos comentários tanto a sua opinião sobre o Eden, quanto também o que você achou da obra. Mas é claro, não dê muitos spoilers para acabar não atrapalhando quem ainda não leu. Se inscreva nas nossas redes sociais, elas estão aparecendo aqui, a gente posta coisas lá também, elas vão ser muito importantes para coisas futuras que a gente está pensando pro canal. E claro, tem os nossos parceiros, como eu já falei lá no começo, Kelvin do canal Falando de Mangás, e também a página no Facebook do Mundo dos Animes. Então se inscreva no canal e curta a página lá no Face, porque ajudando os nossos parceiros você também nos ajuda. E galera, é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Antes de finalizar, falar uma coisa assim que também é muito importante pro vídeo, que é o cheiro. Esse cheirinho aqui desse mangá é muito bom. Obrigado, até mais e tchau!